Este programa tem o patrocínio da Associação de Municípios da Região de Setúbal. Entre a planície e o mar imenso, há uma serra coberta de florestas primitivas e mato denso que acolhe e dá refúgio a centenas de espécies. A fauna e flora que é possível encontrar aqui são de uma riqueza tal que enchem de vida os matagais mediterrâneos. Estão repletos de plantas únicas e outros seres que apenas habitam neste recanto de Portugal. Há aqui segredos que é urgente revelar de uma história geológica riquíssima que termina banhada pelas águas do oceano. A Rábida, da serra ao mar. A Cordilheira da Rábida estende-se por cerca de 35 km e inclui diversas elevações como a Serra do Risco, a Serra de São Luís, a Serra do Louro e a própria Serra da Rábida. O maciço da Rábida, que no seu ponto mais elevado pouco ultrapassa os 500 metros de altitude, começou a ser formado no Miocénico há cerca de 18 milhões de anos. Mas as suas rochas mais antigas datam do Jurássico Inferior, que ocorreu há 200 milhões de anos, quando o mar começou a invadir a margem ocidental ibérica. Nas arribas viradas ao mar, o trovisco do espichel, Euphorbia pedroy, já se encontra florido. Esta planta foi cientificamente descrita e classificada há apenas uns 15 anos, em homenagem ao botânico José Gomes Pedro, que a descobriu em meados do século passado, sendo uma espécie endémica da região, única no mundo. Só existe na Rábida. Por toda a Rábida há evidências de uma história geológica muito rica. A colisão da placa africana com a região meridional da placa euroasiática, responsável pelo fecho do antigo Oceano de Tétis, processo através do qual se formou o Mediterrâneo, levou, neste extremo ocidental, à formação destes relevos calcários. Esta é a falésia do Risco, a escarpa marinha de composição calcária mais alta da Europa. São 380 metros que se elevam de um mar de águas transparentes. Entre a Rábida e o Cabo Espichel encontram-se algumas das grutas mais belas de Portugal. Uma das mais emblemáticas é a Gruta do Frade. Começou a ser explorada em 1999 pelo Núcleo de Espeleologia da Costa Azul. Hoje é conhecida por ter várias passagens, galerias, salas e lagoas ao longo de 350 metros de extensão. A diversidade e a concentração de elementos espeleológicos fazem deste sistema subterrâneo um dos mais raros e belos de Portugal e até do mundo. Num pequeno bosque de carvalhos, as rosas albardeiras já floriram. As suas pétalas, robustas e coloridas, contrastam com o verde que domina o espaço envolvente. São plantas características de solos calcários, sendo muito comuns na Serra da Rábida. As lagartas e outros insetos procuram abrigo e alimento nestas flores. Na natureza, nada se perde e tudo é aproveitado. Depois de aparar uma bola de excrementos, o escaravelho do estrume empurra com um objetivo muito concreto:
irá entregá-la a uma fêmea que avalia a oferenda. É necessário saber se esta bola tem condições para passar à fase seguinte. Está aprovada. Será agora transportada para um lugar seguro, no interior do solo, onde a fêmea depositará os ovos. O melro macho defende o território garantindo todas as condições para que a companheira possa cumprir as suas tarefas. Sem sobressaltos, a fêmea volta ao ninho com mais uma dose de lagartas e divide bem a refeição. Estas crias, de plumagem branca, são crias de águia calçada e ainda não conseguem alimentar-se sozinhas. O adulto, com um bico forte e afiado, vai dilacerando o coelho que caçou. Os pedaços de carne têm de ser pequenos para facilitar a deglutição às crias. Lá no alto, o macho continua atento. A seguir a um almoço abundante e no calor da tarde, é sempre agradável fazer uma breve pausa. Ao largo da Arrábida, a diversidade de animais marinhos é enorme. Há cetáceos, aves e centenas de peixes que encontram abrigo e áreas de alimentação nesta costa tão aprazível. Estes são golfinhos comuns e, quando surgem os cardumes, põem em prática as suas estratégias habituais. As aves marinhas associam-se ao plano e começa a pescaria. No início do banquete e quando o cardume é grande, o frenesim é enorme. Aves e golfinhos disputam os melhores peixes. Os gansos patola mergulham do alto como balas. Com o estuário do Sado a poucos quilómetros, esta orla costeira reúne condições invulgares para a maternidade e desenvolvimento de centenas de peixes. E em 1998, toda esta linha de costa foi classificada como área protegida, dando origem ao Parque Marinho Luís Saldanha. No mundo subaquático, há boas notícias. Com a proibição de capturas no Parque Marinho, torna-se evidente o aumento da biodiversidade, do número de indivíduos por espécie e do tamanho de cada exemplar. Este cardume de sargos possui animais de grande e pequeno porte. Até onde a vista alcança, podem ser contados milhares de peixes. Nas águas cristalinas dos bancos de areia de Troia, nadam os roazes corvineiros. Estes golfinhos têm uma distribuição geográfica que abrange quase todos os mares. Mas esta população é residente, o que significa que vive aqui. Atualmente não chegam a 30 animais. Mas nas décadas de 60 e 70 eram bem mais. As pessoas mais idosas ainda se recordam do tempo em que os golfinhos subiam o Sado até Alcácer do Sal. Quando acham oportuno, vêm caçar ao mar acompanhados pelas suas crias. A escuridão da noite revela animais raros e únicos, como este caracol, com o nome científico Candidula tubalensis, que também é endémico da Serra da Arrábida. Este adulto apresenta uma concha estriada, típica desta espécie, que raramente atinge os 10 milímetros de diâmetro. Ainda se sabe muito pouco sobre a biologia e ecologia deste verdadeiro tesouro da Arrábida. Nos medronheiros, as borboletas estão prontas para sair das crisálidas. A etapa final da metamorfose chega a demorar 12 horas. O invólucro começa a fender-se no final da noite e, de madrugada, a borboleta sai da sua cápsula. Durante alguns minutos,
a hemolinfa é bombeada do abdômen para as nervuras e as asas distendem-se. A Serra da Arrábida é um lugar belo que encerra um património natural único, pelo que nunca será demais salientar a importância da sua conservação e garantir às gerações futuras este legado tão valioso. É este tesouro vivo que a Associação de Municípios da região de Setúbal, as câmaras municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas pretendem inscrever na lista de Património Mundial da Unesco.